Hoje, embarcaremos em uma jornada pela narrativa do povo de Israel, da desolação à esperança, desvendando os enigmas por trás dos simbolismos dos ossos secos e da ressurreição. Acomode-se e prepare-se para testemunhar uma das mensagens divinas mais emblemáticas de toda a Escritura. A propósito, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, e se você crê em Jesus como Salvador, deixe um amém nos comentários. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalecerá, foi designado por Deus como sacerdote e profeta hebreu do Antigo Testamento. Ele viveu em um período crucial da história de Israel, nascendo por volta de 622 a.C. em uma família sacerdotal. Convocado por Deus para ser seu porta-voz divino, em um momento crítico, Ezequiel exerceu seu ministério durante o exílio babilônico, fazendo parte do grupo de profetas conhecidos como os profetas do exílio. Desempenhando um papel crucial durante o cativeiro babilônico, Ezequiel transitou de sacerdote no Templo de Jerusalém para profeta. Em 597 a.C., quando o rei babilônico Nabucodonosor II invadiu Jerusalém, Ezequiel foi deportado para a Babilônia, juntamente com o rei Joaquim e outros líderes. Nesse contexto desafiador, Ezequiel recebeu visões poderosas e mensagens diretas de Deus. Durante esse período, o povo de Israel enfrentava as consequências de sua desobediência à aliança com Deus, conhecida como a Aliança Mosaica ou Aliança do Sinai. Esta aliança foi estabelecida quando Moisés conduziu o povo para fora do Egito, conforme registrado no livro do Êxodo, especialmente nos capítulos 19 a 24. A Aliança Mosaica constituía uma promessa recíproca entre Deus e Israel. Deus concedeu aos israelitas os 10 mandamentos e uma série de leis, orientando assim sua conduta moral, ética e ritual. Em contrapartida à obediência a essas leis, Deus prometeu abençoar e proteger Israel, elevando-os a uma nação especial entre os povos. Contudo, essa aliança também continha advertências sobre as consequências da desobediência. Deus alertou que, caso o povo se desviasse de suas leis, enfrentaria julgamentos e castigos, incluindo o exílio e a perda das bênçãos divinas. Ao longo da história, os israelitas frequentemente se desviaram dessa aliança. A situação se agravou após o reinado de Salomão, quando o Reino Unido de Israel foi dividido em 2 partes distintas. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se rebelaram contra o Reino do Sul, chamado de Judá, que teve Roboão, filho de Salomão, como seu primeiro rei. Essa divisão política e religiosa resultou em um período de instabilidade e idolatria em ambos os reinos. Os reis sucessivos desses reinos variavam em sua relação com Deus, alguns buscando a fidelidade ao Senhor, enquanto outros se desviavam para a idolatria e a desobediência aos 10 mandamentos. O exílio babilônico, durante o qual Jerusalém foi destruída e o povo foi levado cativo, foi considerado uma manifestação direta das consequências da quebra dessa aliança. A desobediência às leis divinas resultou em julgamento divino, e o exílio foi um reflexo das advertências feitas por Deus. Nesse cenário de desolação e desespero, Ezequiel foi chamado por Deus para transmitir mensagens de advertência, consolo e esperança ao povo cativo. Profetizou durante cerca de 22 anos, compartilhando visões simbólicas e discursos impactantes. Ezequiel desempenhou o papel crucial de comunicar a vontade divina, revelando promessas de restauração e a importância do arrependimento para a reconciliação com Deus. O texto de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 10, descreve uma narrativa poderosa que relata uma visão sobrenatural do profeta, onde a mão do Senhor o conduziu espiritualmente a um vale repleto de ossos secos. Este vale representava uma cena de desolação e morte, simbolizando a condição desesperadora do povo de Israel durante o exílio babilônico. Ao percorrer o vale, Ezequiel percebeu que os ossos eram numerosos e estavam completamente secos, indicando que essas pessoas estavam mortas há muito tempo. Então, Deus apresenta a crucial pergunta a Ezequiel: o filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel respondeu com uma declaração de fé profunda, dizendo: Senhor Deus, tu sabes. Essa resposta não apenas reconheceu a soberania de Deus, mas também expressou uma confiança implícita em seu poder sobre a vida e a morte.
A fé de Ezequiel era evidente em sua disposição de aceitar a aparente impossibilidade da situação e confiar na capacidade divina de realizar o extraordinário. Sua resposta refletiu uma fé que transcendia as circunstâncias visíveis e se baseava na certeza da onipotência de Deus. A fé, sendo o ardor que desencadeia a intervenção divina, é ilustrada vividamente pela visão do vale de ossos secos, mostrando como a fé pode transformar situações aparentemente sem esperança na vida cristã. Experiências de avivamento estão intrinsecamente ligadas a uma fé robusta que confia na capacidade de Deus de trazer vida ao que parece morto. Deus então dá uma instrução específica a Ezequiel: profetizar sobre esses ossos secos e proclamar a palavra do Senhor. Essa ordem divina visa trazer vida àquilo que parece completamente sem esperança. A palavra profética de Ezequiel é dirigida aos ossos secos, convocando-os a ouvir a palavra do Senhor. A resposta divina é apresentada na sequência, onde Deus mesmo fala aos ossos secos por meio do profeta, declarando que trará vida a esses ossos, fazendo o Espírito neles habitar. Nesse contexto, o termo Espírito refere-se ao sopro de vida divino, à vitalidade que vem de Deus. A disposição de Ezequiel em seguir as instruções divinas, mesmo sem compreender totalmente o propósito ou o resultado final, é uma demonstração de humildade, destacando a confiança e submissão a Deus. A narrativa continua descrevendo como os ossos se unem, recebem tendões, músculos e pele, formando corpos completos. No entanto, mesmo após essa restauração física, os corpos ainda estavam sem vida. Deus instrui então Ezequiel a profetizar sobre o vento, simbolizando o Espírito de Deus, para trazer o sopro de vida. O resultado é notável, pois os corpos recebem o Espírito, levantam-se como um grande exército e carregam um profundo significado simbólico, representando a condição desoladora e espiritualmente morta do povo de Israel durante o exílio babilônico. O vale repleto de ossos secos não apenas representa um cenário geográfico, mas é uma imagem vívida da desesperança, desolação e afastamento de Deus que caracterizavam a nação. Os ossos secos, como elementos simbólicos, ilustram a vida que se foi. Esses ossos simbolizam o povo de Israel em sua condição espiritualmente morta, marcada pela desobediência à aliança estabelecida com Deus. A imagem dos ossos secos evoca uma sensação de abandono, desespero e ausência de vida, destacando a necessidade urgente de intervenção divina. O exílio, resultado direto dessa desobediência, levou a nação a um estado de desolação, onde a alegria espiritual estava ausente. O vale, geralmente associado à morte e ao desprezo, é escolhido como o cenário apropriado para essa visão, enfatizando a gravidade da situação espiritual de Israel. O surgimento de tendões, músculos e pele indica uma restauração física completa, representando não apenas a revitalização espiritual, mas também a reconstrução da nação de Israel como um todo. Deus promete reunir seu povo disperso, reconstruir o que foi destruído e devolver a integridade à nação. Essa visão é profundamente simbólica e tem implicações tanto para o contexto histórico do exílio, quanto para as promessas de Deus de restauração espiritual. Ela representa a capacidade de Deus de trazer vida ao que está morto, de restaurar a esperança mesmo nas situações mais desafiadoras e de reviver a nação de Israel espiritualmente. A mensagem transcendente é a promessa de Deus de transformar a desolação em renovação e de trazer vida àqueles que estão espiritualmente mortos. Diante desse cenário desafiador, Deus fez uma extraordinária promessa de restauração, registrada nos versículos de 5 a 6. Assim diz o Senhor soberano: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e assopre sobre estes mortos para que vivam. Profetize ao Espírito, profetize, ó Filho do Homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e respire nos mortos para que vivam. Uma parte crucial dessa promessa é a volta do povo de Israel à sua própria terra, declarando que Deus os tirará da sepultura, simbolizando o retorno do exílio babilônico. Essa promessa está alinhada com as promessas anteriores feitas a Abraão e seus descendentes de uma terra prometida, sendo um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, apesar das transgressões do povo. Na outra parte da promessa, nesta passagem,
Deus assegura que após essa restauração, o povo saberá que Ele é o Senhor, implicando um reconhecimento renovado da soberania divina, uma compreensão mais profunda de sua vontade e um retorno à adoração verdadeira. A experiência transformadora não é apenas física e nacional, mas também espiritual, levando o povo de volta ao conhecimento íntimo e reverente de Deus. A relação entre o Vale dos Ossos Secos e o atual cenário de guerra em Israel reside na possibilidade de renovação e ressurreição. Paralelos podem ser traçados entre a desobediência que levou ao isolamento nos dias de Ezequiel e os desafios enfrentados por Israel hoje. No entanto, a promessa de Deus permanece, a possibilidade de transformação, restauração e vida. Assim como Ezequiel foi chamado a profetizar sobre os ossos secos, talvez estejamos sendo chamados a proclamar palavras de esperança e restauração sobre a terra de Israel hoje. A esperança reside na ideia de que, mesmo em meio às cinzas da guerra, o sopro divino pode trazer vida e renovação. Nossas orações se estendem àqueles que enfrentam os horrores da guerra, mas também elevamos nossos corações à promessa de Deus de que, mesmo nos vales mais profundos, Ele pode trazer vida abundante. Que possamos ser instrumentos de paz, esperança e amor em um mundo que anseia por restauração. Agradeço por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!